Você acha que seus pensamentos são seus, mas e se eles não forem? E se a maior parte do que passa pela sua mente for apenas um reflexo automático de tudo que você consumiu, de tudo que você evitou, de tudo que você nunca teve coragem de enfrentar? A verdade é simples. Sua mente não está sob controle. E enquanto isso continuar assim, ela vai continuar controlando você. Não é uma frase de efeito. É um diagnóstico. E como todo diagnóstico sério, ele só serve de alguma coisa se você aceitar olhar para ele sem se defender. Você acorda, e antes mesmo de levantar da cama, sua mente já começou. Pensamentos aleatórios, preocupações, ansiedade leve, lembranças do passado, medo do futuro. E você aceita tudo isso como se fosse normal, porque nunca ninguém te ensinou que existia outra forma de acordar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você escolheu o que pensar? Não o que você fez. Não o que você disse. O que você pensou. Provavelmente, nunca. Porque a maioria das pessoas não pensa. Elas apenas reagem, e chamam essa reação de pensamento. A mente cria uma ideia, e você segue. A mente cria um medo, e você recua. A mente cria uma desculpa, e você acredita. E assim, dia após dia, decisão após decisão, você entrega o controle da sua vida para algo que você nem entende e que nunca precisou da sua autorização para agir. Os estoicos já alertavam sobre isso, 2000 anos antes da psicologia cognitiva dar um nome bonito para o mesmo fenômeno. Eles diziam que você não sofre pelas coisas, mas pela interpretação que faz delas. Isso muda tudo, porque significa que o problema não está no mundo. Está na forma como você enxerga o mundo. E a forma como você enxerga o mundo, você nunca escolheu conscientemente. Ela foi instalada. Alguém te ignora, e sua mente diz, eu não sou importante. Algo dá errado, e sua mente diz, eu não sou capaz. Você falha uma vez, e sua mente diz, eu sempre falho. Repare que em nenhum desses 3 casos, a mente descreveu o que aconteceu. Ela imediatamente pulou para um veredito sobre quem você é. Percebe o padrão? A mente não descreve a realidade. Ela distorce, amplifica, generaliza. E quase sempre puxa você para baixo, porque um cérebro programado por milhões de anos de sobrevivência dá muito mais peso a uma ameaça do que a uma oportunidade. Um elogio dura 5 segundos na sua memória. Uma humilhação dura 5 anos. Isso não é fraqueza sua. É arquitetura antiga rodando em um mundo moderno que ela não foi desenhada para entender. E o mais perigoso é que ela faz isso com convicção. Fala como se fosse verdade absoluta, sem espaço para dúvida, sem espaço para questionamento. Ela nunca chega como uma sugestão. Ela chega como um fato consumado. E você, que nunca aprendeu a separar o mensageiro da mensagem, acredita. Agora me responde com honestidade. Quantas decisões da sua vida foram tomadas com base em pensamentos que nunca foram questionados? Quantos empregos você não tentou porque uma voz disse, você não está pronto? Quantas conversas importantes você adiou porque uma voz disse, não é a hora certa? Quantos relacionamentos você sabotou ou aceitou sabotar porque uma voz disse, você não merece coisa melhor? Essa é a raiz da sua prisão. Não as circunstâncias, as frases que você nunca interrogou. Os estoicos tinham uma prática simples, mas extremamente poderosa. Eles questionavam os próprios pensamentos. Não aceitavam tudo automaticamente. Não reagiam no impulso. Eles criavam um espaço entre o pensamento e a reação. E é nesse espaço que mora a liberdade. Não no controle absoluto da mente. Só nesse pequeno intervalo entre o que ela diz e o que você decide fazer com isso. Porque quando você começa a observar a sua mente, algo muda. Você percebe que nem todo pensamento é verdade. Nem toda emoção precisa ser seguida. Nem todo impulso merece ação. E pela primeira vez, você começa a se separar da sua mente. Não a destruir. Não a silenciar à força. Apenas se separar dela o suficiente para poder escolher. Você não é o pensamento. Você é quem observa o pensamento.
Isso parece simples, mas muda completamente o jogo. Porque se você não é o pensamento, você não precisa obedecer a ele. Um pensamento pode passar pela sua cabeça inteiro, do início ao fim, sem que você mova um músculo do corpo em resposta a ele. Isso é uma das descobertas mais libertadoras que um ser humano pode ter, e a maioria morre sem nunca ter tido essa experiência de forma consciente. Quando sua mente disser deixa para depois, você pode responder não. Quando ela disser você não consegue, você pode dizer isso é só um pensamento. Quando ela criar medo, você pode observar sem se render. Isso é poder. Um poder silencioso, que ninguém vê de fora, mas que muda completamente a trajetória de uma vida inteira. Agora vamos além, porque existe uma camada mais profunda nessa história, e ela raramente é discutida. Não é só sobre pensamentos isolados. É sobre a história que você vive contando para si mesmo, dia após dia, sem perceber que está contando. Existe um narrador dentro de você, funcionando 24 horas por dia. E esse narrador decide, sem pedir sua permissão, qual é o personagem que você está interpretando na sua própria vida. Se o narrador interno decidiu em algum momento da sua infância ou da sua juventude que você é o cara que sempre desiste, cada vez que você chega perto de terminar algo difícil, uma força invisível vai puxar você para trás, porque terminar quebraria a história que o narrador já escreveu sobre você. Se ele decidiu que você é o cara azarado, cada coincidência ruim vai ser usada como prova, e cada coincidência boa vai ser esquecida em minutos, porque não serve à história. Esse narrador não está mentindo por maldade. Ele está apenas mantendo a consistência. O cérebro humano odeia contradição interna mais do que odeia sofrimento. Ele prefere uma dor previsível, dentro de uma história conhecida, do que uma incerteza que quebre o personagem que você acredita ser. É por isso que tanta gente sabota o próprio sucesso assim que ele começa a acontecer. Não porque não quer o sucesso, mas porque o sucesso não bate com o roteiro interno, e uma parte da mente vai trabalhar, silenciosamente, para trazer a história de volta ao que ela reconhece. A pergunta que você precisa se fazer, sem pressa, é: qual é a história que o meu narrador interno está contando sobre mim agora, hoje, nesse momento da minha vida? E essa história é um fato, ou é apenas um hábito repetido tantas vezes que virou identidade? Porque aqui está o segredo que muda tudo. Uma história que foi aprendida pode ser reaprendida. Ela não está gravada em pedra. Ela está gravada em repetição. E o que a repetição constrói, a repetição também pode desconstruir, com paciência e com consciência deliberada, todos os dias, sem exceção. Mas aqui está o problema. Isso exige consciência. E consciência dói. Porque quando você começa a observar sua mente, você percebe coisas que preferia ignorar. Procrastinação, autossabotagem, falta de disciplina, fuga constante. E a maioria das pessoas prefere não ver. Prefere continuar no automático, porque o automático é confortável, mesmo quando o automático está te destruindo lentamente. Mas o automático também é uma prisão. Você não escolhe, você não decide, você apenas repete. Os mesmos hábitos, os mesmos erros, as mesmas desculpas. E depois se pergunta por que nada muda. A resposta é simples. Porque você não mudou. E você não muda porque sua mente não deixa. Ela protege o conforto, evita o desconforto, foge do esforço e te mantém exatamente onde você está, seguro, mas estagnado. Repare em algo curioso sobre a procrastinação, porque ela raramente é o que parece ser. Você não adia uma tarefa porque é preguiçoso. Você adia porque, em algum nível, aquela tarefa ameaça alguma coisa. Pode ameaçar a imagem que você tem de si mesmo, caso você tente e falhe. Pode ameaçar o conforto de uma rotina previsível. Pode até ameaçar o próprio motivo que te dá para continuar reclamando da vida, sem precisar mudar nada nela. A procrastinação não é falta de força de vontade. É, na maioria das vezes, um mecanismo de proteção emocional mal calibrado, protegendo você de um risco que, na verdade, você precisa correr.
Os estoicos tinham clareza sobre isso. Eles sabiam que o maior inimigo não estava fora, estava dentro. E a solução não era controlar o mundo, era dominar a si mesmo. Não no sentido de reprimir emoções, porque reprimir não é dominar, é apenas adiar a fatura. Dominar, para eles, significava entender o mecanismo e escolher a resposta com os olhos abertos. Mas dominar a mente não é fácil, porque ela é rápida, automática, insistente. Ela vai tentar te convencer o tempo todo. Vai dizer que você não precisa mudar hoje. Vai dizer que você merece descanso. Vai dizer que amanhã é melhor. E ela nunca vai parar de dizer isso, porque essa é a função dela. Manter você no caminho conhecido, mesmo que o caminho conhecido leve direto para o mesmo lugar de sempre. E se você não estiver atento, você cai. De novo. E de novo. E de novo. Até que isso vira sua vida inteira, resumida em uma sequência de amanhãs que nunca chegaram a se tornar hoje. Agora pensa comigo, com calma, sem se defender da pergunta. Se você continuar acreditando em tudo que sua mente diz, sem questionar, sem interromper, sem observar, onde você vai estar daqui a 5 anos? E daqui a 10? Essa pergunta incomoda, porque você já sabe a resposta. Você provavelmente está vendo agora uma versão futura de si mesmo, que é apenas uma cópia levemente mais cansada da versão atual. Nada muda se você não mudar. E mudança começa aqui. Consciência. Observar. Questionar. Escolher. Não é sobre eliminar pensamentos, isso é impossível. E tentar é uma guerra que você nunca vai vencer, porque a mente sempre vai produzir mais pensamentos. Esse é literalmente o trabalho dela. Não é sobre eliminar. É sobre não ser controlado por eles. Existe um pequeno exercício que os antigos praticavam, e que ainda funciona hoje, exatamente da mesma forma. Toda vez que um pensamento forte aparecer, principalmente um pensamento de medo, de vergonha ou de autocrítica, faça 3 perguntas simples antes de agir sobre ele. Primeiro, isso é um fato ou é uma interpretação? Segundo, eu diria isso para alguém que eu amo, nas mesmas palavras? Terceiro, essa ideia está me ajudando a construir a vida que eu quero, ou está apenas me mantendo parado, em segurança, dentro do mesmo lugar de sempre? Essas 3 perguntas parecem pequenas, mas repetidas centenas de vezes ao longo de meses, elas reconstroem literalmente o caminho que a sua mente usa para processar o mundo. Isso não é otimismo ingênuo, é treino. E treino é um sinônimo de repetição deliberada, não de motivação passageira. E isso é um treino diário. Pequenas decisões, pequenas resistências, pequenos momentos de consciência. Não existe um dia mágico em que a mente para de te testar. Existe sim um acúmulo lento de vitórias pequenas, que ao longo do tempo mudam o padrão default da sua reação. Que aos poucos você começa a recuperar o controle. Não da vida inteira de uma vez. Isso seria mentira, e mentira não constrói disciplina, constrói decepção. Você recupera o controle do próximo passo. Só isso. Do próximo pensamento que você decide questionar em vez de obedecer. Da próxima reação que você decide adiar por 3 segundos antes de deixar sair. E é assim que tudo muda. Um pensamento de cada vez. Uma escolha de cada vez. Até que chega um ponto em que sua mente já não manda mais sozinha. Ela ainda fala. Ela sempre vai falar. Mas ela deixa de ser a única voz na sala de decisões. E pela primeira vez, você sente algo diferente. Clareza. Não a ausência de pensamentos difíceis. A capacidade de olhar para eles sem ser arrastado por eles. E com clareza, vem o poder. Um poder quieto, que não precisa de plateia, e que é exatamente por isso que é real, mas existe algo ainda mais perigoso que a sua mente. Algo que você também está ignorando, e que está passando agora, enquanto você assiste isso. Ele não faz barulho. Ele não te ataca. Ele simplesmente avança todos os dias no mesmo ritmo silencioso, indiferente a todas as suas desculpas. O tempo. E no próximo episódio,
você vai entender por que ele é o inimigo mais silencioso e mais implacável da sua vida. Se esse vídeo te fez pensar, então não para por aqui. O estoicismo não é algo que você apenas escuta, é algo que você pratica. E algumas ideias você só entende de verdade quando lê, reflete e volta nelas várias vezes. Eu deixei na descrição e no comentário fixado alguns dos livros que mais impactaram essa filosofia. Se você quer realmente assumir o controle da sua mente, começa por eles. E se esse conteúdo fez sentido para você, segue o canal, porque aqui a gente não fala só de motivação, a gente fala de transformação.